Salve, salve família, tá começando mais um Flow Podcast e eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com o André Leist. Tudo bom, cara? Tudo bem. Obrigado por vir aí novamente, cara. Obrigado você pelo convite. Bom, e antes de começar, eu queria falar pra você que você pode mandar uma mensagem pra gente lá pela nossa plataforma, que é flowpodcast.com.br. Custa 400 Sparks, você compra lá os Sparks lá direto. E manda uma mensagem aqui, fala comigo, fala com o André. E, bom, a gente vai ler aqui no final do episódio, tá bom? E tem também o emblema. Não tem emblema, Jean? Tem emblema, pô. Cadê? Ah, tem que refletir a careca do André, pô. Sou eu isso? É você, cara. Tá meio cabeçudo, né? Não, tá meio cabeçudo, tá magro demais, não vai na academia. Tu é um cara que curte academia. Bigode sem a barba. Eu tenho uns 80 anos já. Parece o Chaim Weizmann, foi presidente de Israel, o primeiro presidente de Israel. Quero falar sobre isso também. Bom, o código para você resgatar esse emblema é Leia Leist. Beleza? Posso pegar depois? A gente manda pra você. Colocar foto de perfil de vez em quando. É só entrar lá em resgatar.flowpodcast.com e você tem 24 horas pra resgatar, depois ele vai desaparecer pra sempre, tá bom? A gente para de emitir e você só consegue esse emblema aqui se você comprar de alguém no mercado de emblemas, que é o mercadoemblemas.com, tá bom? É isso. Bom, André, tu tem um papel aí que é sobre a doação que a gente vai fazer, né? Isso. Quer contar? Quero que conta aí, vai. Bom, foi 3 dias depois, né, que eu vim aqui, vocês me ligaram, disseram que vocês não tinham monetizado a live, mas que se tivesse monetizado ia dar um valor e vocês queriam doar R$25 mil para uma organização que lute contra o preconceito, que ensine sobre o Holocausto e tudo mais, né? E primeiro que eu acho que é uma atitude louvável e correta. Só que a gente, como organização educacional, a Stand With Us, que é a organização que eu sou diretor executivo, CEO no Brasil, Stand With Us Brasil, é uma organização que educa sobre Israel e luta contra o antissemitismo. Só que como o nazismo é uma coisa maior que isso, é uma coisa que é um fenômeno terrível que perseguiu não só judeus, mas outras minorias, a gente decidiu, e como eu também me coloquei aqui humildemente representando outras minorias, a gente decidiu, e eu também comuniquei aqui o pessoal da produção, que concordaram, de a gente dividir isso, né, em 5 instituições, onde cada uma vai receber R$5 mil. Primeiro, a Stand With Us não vai receber nada, a gente tem doadores que doam para nós, eu acho que teria dentro dessas 5 uma instituição judaica para receber, que é o Memorial do Holocausto. Esse é o Curitiba? Não, esse é o museu. O memorial aqui em São Paulo, fica no Bom Retiro. Está sob aí a responsabilidade do rabino David Weitman. Só que as outras 4 organizações que a gente fez a curadoria é a Educafro. Queria só dar uma palhinha sobre eles. O objetivo geral da Educafro é reunir pessoas voluntárias, solidárias e beneficiárias desta causa que lutam pela inclusão de negros, em especial pobres em geral, nas universidades públicas, prioritariamente ou em uma universidade particular com bolsa de estudos, com a finalidade de possibilitar empoderamento e mobilidade social para a população pobre e afro-brasileira. Então a gente já tem aqui o contato do pessoal lá. Legal. A ACD, que é uma organização que todo mundo conhece, de pessoas com deficiência. É uma organização sem fins lucrativos, focada em garantir assistência médico-terapêutica de excelência em ortopedia e reabilitação. A instituição atende pessoas de todas as idades, recebendo pacientes via Sistema Único de Saúde, o SUS, e plano de saúde particular. Todo mundo conhece a ACD. O Grupo Dignidade, que é um grupo LGBTQI+. O Grupo Dignidade desenvolve ações em várias frentes, sempre focando nesse público. O público organiza campanhas contra o preconceito, grupos de apoio, eventos culturais, oferece consultoria jurídica e atividades educacionais. A organização não governamental curitibana, que atua na defesa da promoção de livre orientação sexual e identidade de gênero, bem como os direitos humanos e de cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Fundada em 92, foi a primeira organização LGBT do Brasil a receber o título de Utilidade Pública Federal. Queria deixar aqui um abraço grande ao meu amigo Márcio Albino, que está assistindo agora. Fazendo 20 anos, essa tá antiga, né? Antiga pra caramba, não. 30. 30 anos. 30 anos. O Memorial do Holocausto, que eu já falei, e a Associação Internacional Mailê
Sarakali, organização de sociedade civil fundada em 2009, sem fins lucrativos, com a missão de propagar a história do povo romani, conhecidos aqui no Brasil como ciganos, atualmente na participação social, em defesa de direitos humanos, nos espaços políticos, democráticos, de elaboração e discussão das políticas públicas, setoriais e de direito. A associação se dedica a propagar a história, tradições e costumes do povo romani, conhecidos como ciganos do Brasil, em defesa e promoção de direitos humanos. São todas as populações que eu citei aqui naquele dia que eu vim. Perseguidos. Foram perseguidos também pelos nazistas. Então, assim, justamente, se a gente está recebendo de vocês esse valor, acho que eles vão fazer melhor uso nesse sentido, para eles poderem não ajudar somente as suas populações que eles ajudam, mas também a propagar a causa deles. Claro. No Brasil. A gente até recebeu, uma das organizações disse que esse valor que eles vão receber banca a ceia de Natal inteira deles. Então a gente ficou bastante emocionado. Legal, e grato de poder participar disso. Fico feliz e já te agradeço, inclusive, por nos ajudar a direcionar melhor, então, essa grana aí. É isso. Obrigado. Obrigado a vocês. E, cara, eu queria que tu me explicasse um pouco como é que funciona a Stand With Us. Stand With Us. Cara, essa é uma história que começa em 2001. Começa durante a segunda intifada, que foi o levante palestino contra a presença de Israel na Cisjordânia e Gaza. Foi, na verdade, uma guerra assimétrica que acontece nos anos 2000. Eu não sei se as pessoas devem lembrar. Teve negociações de paz entre Israel e os palestinos. Por que tu chama de guerra assimétrica? Grupos terroristas contra Israel. Tá. Não era exército contra exército. Entendi. Se a Ucrânia for invadida pela Rússia, vai ser tanque contra tanque, avião contra avião. Aqui era homem-bomba se explodindo em shopping, em ônibus, e Israel tendo que fazer incursões, que é o que acontece hoje em dia na faixa de Gaza, mas naquela época não era na faixa de Gaza, era em geral. Era na Cisjordânia também, era dentro de Israel. E aí você não vê o inimigo, você não vê onde o cara está. O cara chega de carro, chega de ônibus, com um casaco, e se explode dentro de um ambiente onde tem civis. Mata a maioria de civil. Isso, e se mata. Ele tem interesse de morrer, né? Então é muito difícil você tem que fazer uma série de coisas para poder evitar que pessoas continuem morrendo. Então, nessa época, era uma época onde Israel estava usando o seu aparato militar pela primeira vez dentro de territórios onde os palestinos moravam. Até então, o aparato militar que Israel tinha não era usado dessa forma. O aparato militar que Israel tinha era usado mais como uma força policial, uma força de defesa para conter protestos violentos, mas era mais uma forma, mas era mais uma forma de conter protestos radicais, mas não o hardware que a gente fala, tanques, aviões, artilharia, helicóptero e tal, nunca foi usado. É a primeira vez, e as imagens eram muito ruins. Porque início dos anos 2000, tudo isso. 2000, começa em 2000, em setembro de 2000, chama Al-Aqsa, Intifada Al-Aqsa, que é o nome da mesquita em Jerusalém. Era um levante popular, eram mortos todos os dias. E existia muitos ataques a grupos de judeus nos Estados Unidos, principalmente nos campos universitários, pessoas que se identificavam, tentavam pelo menos explicar a posição de Israel, ou falar pelo menos que os israelenses também não têm que morrer por causa disso. E existia muito antissemitismo travestido aí de ódio contra Israel, e isso acaba gerando aí um encontro de pessoas da comunidade judaica lá de Los Angeles que se encontram e falam: a gente tem que fazer alguma coisa para pelo menos educar as pessoas da comunidade judaica. Nem todo mundo tem conhecimento a respeito da história de Israel, de como se deu essa situação, do que gerou e tudo isso, porque não tem como explicar. Para você explicar 2001, você tem que explicar o que aconteceu desde 1860, né? Que tem que passar pela história inteira. Então, era uma organização que se criou como organização educacional para educar as pessoas dentro e fora da comunidade judaica. Assim, visando diminuir a falta de conhecimento. E a tese se você diminuir a falta de conhecimento, você aumenta o conhecimento. Se você aumenta o conhecimento de alguém sobre qualquer assunto, a pessoa vai ser menos radical sobre aquilo. Ela vai ter uma ideia um pouco mais equilibrada. Faz sentido. Né? Se você não tem nenhum conhecimento sobre um assunto, você pode ter uma ideia totalmente desviada da realidade sobre qualquer assunto. Né? Principalmente um assunto acadêmico, científico, onde tem provas, né? Onde tem dados, números, etc. e tal.
E aí começa, ela se espalha, enfim, a organização cresce, abre vários escritórios nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, em Israel em si também, em 2004. E aí a minha história entra junto com eles em 2014, teve uma guerra em Gaza que demorou 50 dias para acabar, né? Israel contra o Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza, eu ainda morava em Israel, a gente vai falar disso. Aí eu vim para cá, fiz um monte de palestras aqui, foi a primeira vez que eu viralizei assim no Facebook na época, com postagens que eu escrevia. Eu vim, fiz várias palestras aqui durante 30 dias, voltei para Israel, voltei para cá para morar um tempo aqui. E acabei trazendo a Stand With Us Brasil, que é o Stand With Us de lá, Brasil, Stand With Us, né? Fique conosco em inglês, para o Brasil para trabalhar fazendo cursos, palestras, seminários, promovendo debates, qualificando aí o debate a respeito desse assunto. Dá para dizer que foi você que trouxe para o Brasil, então? Isso, eu junto com voluntários, né? Eu sou executivo, mas assim, tem um grupo de pessoas voluntárias, doadores, pessoas que ajudaram a criar uma ONG, né? É uma organização da sociedade civil, aberta, com CNPJ e tudo mais. E a gente se sustenta com doações e a gente promove eventos educacionais a respeito dos conflitos no Oriente Médio, com foco em Israel e com conflito entre israelenses e palestinos, o processo de paz também, a relação entre eles, não é só sobre guerra, é sobre paz também, é principalmente sobre paz e não sobre guerra. Entre as partes e também em relação a outras coisas que acontecem no Oriente Médio que envolvem, de uma certa forma, Israel, como, por exemplo, problemas que existem no Líbano, a guerra civil na Síria, a Primavera Árabe, o programa nuclear iraniano, tudo que tem uma certa sinergia com o que acontece também na região. Os acordos de paz que Israel teve com os últimos países, com o Bahrein, com os Emirados Árabes, agora que... Enfim, tem acordos diplomáticos entre esses países, não tinham antes, agora tem voo direto entre Israel e Dubai. 300 mil israelenses visitaram os Emirados Árabes no último ano. Enfim, todo esse contexto geopolítico que envolve também, de uma certa forma, as relações de Israel na região. Isso é oferecido de graça na sociedade civil no Brasil, tem aulas em escolas públicas, privadas, universidades, cursos de extensão, clube do livro. A gente recentemente agora começou um clube do livro, de discussão de livros sobre a Israel contemporânea, política e sociedade na PUC em São Paulo, no Labo, Legal. Que é coordenado pelo professor Pondé. Ontem teve a primeira aula, 60 pessoas, super legal. E a gente teve, ano passado, 316 eventos educacionais, se for contar também os podcasts e tudo mais, para 10 milhões de pessoas assistir. Porra, legal pra caralho. E isso daí, onde que o Stand With Us é mais forte? Qual que é a frente que vocês atacam com mais força? Tu acha que é ensino superior? Então, dentro do... Assim, em escolas, a gente tem mais escolas no ensino médio. A gente teve um ano que em escolas públicas teve muita coisa. Teve mais de 200 aulas em escolas públicas em São Paulo. Teve mais de 4 mil professores com aulas a respeito desse tema. Mas aí a gente teve uma troca. Um funcionário que estava com a gente, um professor já doutor no assunto, acabou mudando de país, a gente acabou diminuindo, depois veio a pandemia, né? Infelizmente, na pandemia, a gente está desde 2018, 2 anos sem pandemia, 2 anos com pandemia. E com a pandemia, a gente aumentou a quantidade de eventos por causa do Zoom, né? É mais fácil. Só que, infelizmente, no Brasil, a quantidade de alunos de ensino público que tem a capacidade de ter o computador e internet boa em casa, ou ter aula no Zoom, é bem menor do que no ensino privado. Então, deu uma diminuída. Universidades, a gente teve muita coisa em universidades privadas, mas acho que se a gente for concentrar, se a gente tem muita presença em mídia social, no Instagram, no Twitter, tanto eu quanto a própria organização, e a gente tem uma assessoria de imprensa fantástica, a gente já teve 450 aparições na mídia ano passado, em diversas entrevistas e colaborações que a gente fez em diversos, quase todos os canais de televisão praticamente abertos e fechados aí de notícias do Brasil, jornais, geralmente artigos. Em circunstâncias legais. Geralmente em circunstâncias de acontecimentos na região. Normalmente não são circunstâncias assim. Em relação a eleições em Israel, entender o cenário político, né? O que vai acontecer. Mas quando tem um atentado, quando tem algum problema militar... Aí vocês falam também. Aí a gente fala também que durante a guerra, em maio do ano passado, que teve uma guerra de 10 dias, em 10 dias eu dei 40 entrevistas. Em 10 dias, tinha 4 por dia, mais ou menos. Entendi. Então foi bem puxado. Então tu é ativo pra caralho nesse troço aí, isso é legal. A gente tem assim... Acho que dentro... Por que a gente faz isso, né?